Então, essa coisa de vocês se colocarem no lugar do outro sentindo o que o personagem está sentindo naquele momento. Vocês acham que isso tem alguma coisa a ver com o papel da arte na nossa vida? Sim, por quê? Com a necessidade da arte? Tem a ver? Porque se você se coloca no lugar daquele menino e vive todas as angústias, todo o sofrimento, a dor daquele menino, você está vivendo o menino, não é? Sim. Uma outra possibilidade de vida, não é? E aí a sua vida fica maior? Então, fala sobre isso. Porque se a arte ela possibilita exatamente isso, você ampliar a sua perspectiva de vida, de sentir a vida, né? Porque se você olha também para um quadro, né? Para uma obra de arte lá de um pintor que você gosta, Ana Beatriz? Não sei. Não? Que pintor que você gosta, Charles? Você gosta do Picasso? Ele te emociona? Sim. Tem alguma obra dele assim que você sentiu alguma coisa em específica? Não? Eu gostei muito das obras do Salvador Dalí. Elas te emocionaram? Muito. Eu via em várias obras, ele tinha uma prima que ele gostava muito, que ele pintava ela pulando corda. E a obra dele que eu mais gostei foi, ele fez uma versão da Alice no País das Maravilhas, que toda imagem tinha a prima dele, ele fez uma homenagem à prima dele. Aí isso me tocou muito. Isso, essa questão de sentimento, né? Porque quando você olha para uma obra de arte, você sente, e é isso que o artista quer, ele quer provocar os seus sentidos. E isso, porque isso é que nós temos de humano, né? E aí, isso amplia a nossa capacidade de viver, de vida. E é por isso que a gente precisa da arte. A necessidade da arte está aí. Porque sem arte, quando ele fala assim, lá no final, ó, a necessidade da arte é a prova de que a vida não basta. Né? Porque se não tivesse música, dança, o teatro, se não tivesse as esculturas, as pinturas, nós com certeza nos emocionaríamos muito menos. Né? Como diz o Arnaldo Antunes, nada é mais demodê ser a mesma pessoa. Exatamente. Né? Eu posso ser outras pessoas, eu posso ser outros. Como, olha o Fernando Pessoa. Quantos o Fernando Pessoa foi? Ele foi muitos. Né? Exatamente para poder dar conta. Né? Ele foi muitos. Ele não se colocava só no lugar dos outros, como ele vivia como os outros. Acho que ele até... vivia dos animais. Exatamente, sabe, meu filho. Ele ia para além, ele era passarinho, ele era árvore, ele era muitas possibilidades de vida. A professora Juliane falava que toda vez que ela via uma mosca, ela lembrava do Noé de Barros. É verdade. Então tá. E assim, o que acontece, por exemplo, porque às vezes um texto como esse que eu acabei de ler para vocês, vai para casa, para vocês fazerem a tarefa de casa. Como que é quando vocês chegam lá com um texto complexo como esse para fazer a tarefa de casa? Como é que vocês se sentem? Porque aí, assim, teve muitas coisas que vocês não entenderam. Fala, Charles. Eu me sinto com uma vontade de pesquisar no dicionário, as coisas que eu não sei do texto. Eu leio umas 4 vezes até eu entender, até mais. Você tem necessidade de ler muitas vezes o texto. Os parágrafos que eu não entendo, eu sublinho de lápis de escrever, pergunto para
família e depois, se for importante, eu passo com marca-texto. Entendi. Ana Beatriz, Maria Luísa, você acha que isso pode acontecer, por exemplo, uma pessoa adulta ler esse texto e também se sentir da mesma forma como você, não compreender? Não necessariamente, tem muitas pessoas que entendem. Mas você acha que pode acontecer de um adulto ler esse texto e não entender? Tem? Por que isso acontece com alguém? E também, esse caso do adulto ler e entender também pode acontecer com uma criança menor do que a gente, não entender, porque é igual o primeiro dia de aula que a professora Bárbara disse. Não dá para você derramar nas águas do rio mais de uma vez. As águas do rio mundo, igual a nossa vida. Mas por que vocês acham que um adulto lê esse texto e não compreende? Porque as coisas que ele sente pela arte não são mais as mesmas que a de uma criança. Uma criança, a compreensão dela é mais brincalhona, mas a de um adulto, ele veste um papel mais sério. Entendi. Mas vamos dizer que o texto não está falando de arte, não. Vamos dizer que é um outro texto, então, mas um texto também muito complexo. Um texto que tem palavras novas, um texto cheio de palavras desconhecidas. Pode acontecer de um adulto ler e não compreender? Pode. Por quê? Porque um adulto, ele sempre tem a sua opinião, mas ela é desenvolvida no passar da vida. Mas se a vida dele como ela é diferente da nossa, ele pode entender e a gente não, e vice-versa. Você acha que quem não lê, se uma pessoa cresce e não lê, não tem esse hábito, né? Não tem esse prazer, não tem esse gosto pela leitura, você acha que quando ela pega alguma coisa para ler, ela vai compreender? Não. Mesmo que tenha 60 anos, pode ter vivido um tempo grande. Você acha que ela vai entender o que ela vai ler? A gente aprende palavras novas lendo outros livros. Exatamente. A gente aprende a ler como? Lendo.